que é melhor para montar um lago? Fazer ele em concreto ou fazer ele como para ver os prós e contras de cada um desses? Senhor Carpa, obrigado. Pois não, estou à disposição. Então vamos lá. Vai ser um prazer. Fica com a gente até o final desse vídeo para você tirar suas próprias conclusões do que é melhor, né? Montar um lago com concreto, que nem esse aqui, ou montar um lago com manta. Então, primeiro ponto, senhor Lago Carpa, qual que é mais barato? É mais barato fazer com concreto? Isso até no final pode até significar igual, se você for fazer as contas, né? Mas vamos ver por que lado que o pessoal toma esse caminho para ficar igual. Sem estrutura. Esse lago aqui, quando eu construí ele, tá? Foi quando a gente estava projetando a nossa casa. Aí eu tinha uma engenheira responsável pela construção da minha casa e comentei com ela que eu gostaria de ter um lago. Aí ela pegou, fez todo um planejamento, começou a construção da casa. Mas muitas vezes as pessoas, elas não têm essa... Você tem que analisar dois pontos. Se você vai fazer uma casa nova, bom, vamos falar do concreto. Como eu falei, se você fizer todo esse planejamento com... Porém, agora vamos falar do custo. A manta, ela se torna muito mais barata, pelo fato de ela se amoldar de uma forma bem mais fácil no solo. Então fazer um lago em concreto não é só que nem algumas pessoas pensam, vou colocar um tijolo, vou rebocar, exatamente, passar um impermeabilizante e está tudo certo. Tem toda uma estrutura de ferro para manter a água ali. Se a pessoa fizer uma análise de custo, pensando como você falou, pegar bloco de concreto e rebocar e colocar água dentro, com certeza vai custar mais barato do que a manta. Porém, isso não vai dar certo, gente. Isso vai dar uma dor de cabeça no futuro. Isso vai rachar, né? O cimento, todo produto cimentício que a gente fala, ele traz toxina para os peixes, né? Você tem que fazer uma preparação para isso. E essa é uma história longa que se passa, né? Até isso tudo ficar curado, a secagem disso. Você tem que pintar com uma tinta específica para receber a água, ficar encharcado o tempo todo, né? Isso o custo se torna bem caro. Isso não espessuras, né? A 0,42 e a 0,8. A 0,42 a gente indica para pequenos lagos, né? Que a gente pode... Isso a gente tem que analisar, o dimensão pode fazer até piscinas naturais com ele, né? Interessante. Perfeito, então. Um lago pode ser feito em concreto, né, desde que projetado especificamente algum ponto que se acumula água, né? E então tem que ser tudo bem pensado. Já olhando então para a manta, né? A manta qualquer pessoa conseguiria fazer. Exatamente. Eu vou contar um pouco dessa história aqui, do como é que foi esse meu lago, né? Quando eu decidi fazer meu lago, isso foram há quase 30 anos atrás, esse aqui de concreto, foi quando a gente projetou fazer a casa, né? Porém, foi todo muito bem projetado, foi bem pensado, e um dos erros que eu mais cometi foi esse, que eu não sabia, gente. Eu achava que como a água cai lá onde está sendo filmado agora, né? E a filtragem ia entrar por aqui, eu pensei que tinha que ter um desnível para facilitar a entrada da sujeira para cá. Gente, isso é a coisa mais errada que existe. Não pode. Mesmo que você vai fazer de concreto, ou vai fazer com manta, vou deixar uma dica aqui, gente. Faça a superfície o mais plana possível. O fundo tem que ser umidade, né? Que eu sempre falo. A água é nível, né? Então esse nível tem que ser tão certo quanto ao fundo. Eles têm que ser 100% paralelos. E outra coisa, né? As bordas, gente, mesmo que for uma borda de concreto, olha um erro que eu cometi aqui, ó. Se a nossa câmera puder filmar ali, eu resolvi fazer um canteirinho ali para botar algumas plantas e tudo mais, né? Eu não me preocupei com essa borda. Eu fiz uma quase tangente, o volume de água com tangente com aquilo ali acaba entrando aqui para dentro do lago e eu tenho uma explosão de algas. Então, o que eu optei aqui nesse lago? Somente algas, né? Isso é uma coisa legal também. As algas, elas trazem uma beleza também, por dar um aspecto bonito de natureza, né? Todo verde e tal. Então, às vezes as pessoas se preocupam mesmo. Gente, eu não estou aqui dizendo que o lago de concreto não é bom. A gente está fazendo uma comparação, né, Cris? Né? Mas agora vamos falar de uma outra preocupação. Qual a cor da tinta que eu vou usar para pintar meu lago? Gente, não escolhe cor.
use a cor mais escura possível, porque conflito com esse teu lago, porque ele sempre vai conspirar com você, ele sempre vai querer ficar verde, certo? Somente, tá? Porque as paredes são retas, você não tem pedra. Poxa, gente, mas eu posso botar pedra? Vai ficar uma coisa muito artificial. Então, se você quer fazer um lago em concreto, usa o concreto, usa a parede reta e deixa as paredes serem tomadas por algas, como esse meu aqui, e dê vida para o seu lago com os peixes. Os peixes é... Então é muito interessante isso que você falou agora, porque a gente pode fazer uma comparação, né? Então se a pessoa quer fazer algo mais parecido com a natureza, é mais interessante usar manta, né? Exatamente, manta e pedras, né? Porque o lago em concreto, para você fazer os baldames, as caixarias, enfim, fazer elas inclinadas para você poder acomodar as pedras, né? Pensa no custo elevado que isso vai ocasionar, né? Nossa, gente, eu imagino isso sendo construído e inclinado. É quase que se torna impossível. E aí você quiser colocar pedras na parede coladas, é aquilo que eu falei agora, vai ficar muito muito artificial, né? Então, só que às vezes tem projetos de casa hoje, a tendência arquitetônica hoje está se falando em ambientes muito quadrados, né? Então, com certeza vai ficar bonito. As flores vivas vão ser os peixes. Repito, gente, tem harmonia sim, dá para fazer, né? Complementa com deck, complementa com um pouco de canteiro, com plantas, que isso dá uma harmonia muito legal. Tendo uma água bem cristalina, né? Cristalina, com equipamentos bons, de boa qualidade, de boa filtragem. Gente, vamos falar em concreto, mas a gente não abre mão de equipamentos e produtos de lago para esse ambiente, gente. Ó, bombas específicas para lagos, UV, ozônio, mídias, né? Pode até fazer um corpo desse seu filtro em próprio concreto, mas a tecnologia para desenvolver isso, antes de fazer todo esse projeto, normalmente os arquitetos e os engenheiros, né? Eles não têm habilidade em montar lago, eles têm muita experiência em fazer espelhos d'água e fazer piscinas. Uma piscina, ela não tem nenhuma semelhança em filtragem com um lago, gente. A piscina, ou ela está usando sal e ozônio, que hoje é uma coisa muito comum, porém as captações, os recalques não tem nada semelhante com um lago. Sempre falo, antes de você executar seu projeto, começar a executar, botar a mão na massa, botar o pedreiro, como a gente fala aqui na nossa região, ele começar a construir. Antes disso, muito antes até do projeto ir para ser impresso, gente, entra em contato com uma equipe especializada para lhe orientar, porque senão vai ocasionar quebra-quebra e não vai ter como fazer filtragem. E aí vai ficar verdadeiras gambiarras, né? Perfeito. Então, com esse comentário que você está falando, a gente pode chegar à conclusão de que um lago feito em concreto, ele tem menos margem a erro, né? Isso, menos margem a erro, Então, se você errar, pode representar ter que quebrar um concreto, toda uma estrutura de ferro e vai desestabilizar todo o sistema, né? Exatamente. Já um lago montado com manta, você consegue adaptar, porque digamos, a manta ela é flexível, né? Exatamente. Precisou mudar alguma coisa aqui, tive que mudar o layout do meu lago. Consegue mudar, né? Se a gente falar em um projeto novo de uma casa e você fazer ele em manta específica para lago, muitas vezes o papel ele engana a gente, né? Quando você faz o projeto no papel, mesmo projetado em 3D, a realidade é outra, gente. Nós mesmos já fizemos muitos lagos na nossa vida e sempre há alterações. E se você fizer com concreto, você não pode fazer isso, gente. Agora, com a manta, você tem toda uma flexibilidade, porque ela é flexível. Você pode amalgar um pouco para lá, um pouco para cá, fazer uma curva maior, né? Harmonizar o teu jardim, a tua área externa da sua casa com esse lago, né? Pode complementar. Outra vantagem, outra grande vantagem, gente, do lago em manta. Poxa vida, eu comecei com um lago de 2.000 litros. A gente acaba criando amor e vira um vício, gente. Mas 2.000 litros é pouco, gente. É muito pouco, mas pode começar com 2.000 litros. Mas agora eu quero fazer um lago de 6.000 litros. Mas eu já comecei, minha mulher vai brigar comigo. Não briga, gente. Nós temos a solução.
a gente emenda a manta para você, a gente dá toda a orientação para você emendar sua manta em casa e aumentar seu lago. Olha só. Olha que vantagem, né? Agora vai aumentar esse lago aqui. Em concreto, nossa, quebra-quebra, você vai ter que tirar os peixes. Gente, nós já orientamos pessoas para aumentar o seu lago sem necessidade de parar a filtragem e tirar os peixes do lago. Com a manta de PVC que a gente trabalha hoje, ela é tão fácil de fazer a solda dela que você mesmo faz um final de semana. O seu lago de 2.000 litros você transforma em 10.000 litros num final de semana, gente. Pega as crianças, pega a família, pega a mulher, o tio, a tia e faça isso. Esse é o hobby, gente. Isso que a gente fala, né? A parte mais legal de você estar trabalhando em casa é harmonizar a família. E a manta PVC hoje ela te dá tudo isso. Você não tem que ter um engenheiro responsável para te auxiliar. Você não precisa ter um arquiteto. Você só tem que ter uma loja especializada para te orientar e te dar o apoio. Perfeito, então, senhor Lago Carpa. Vamos resumir agora, então, para o pessoal que assistiu a gente até aqui, para que eles possam tomar a decisão correta, né? E não se decepcionarem com o lago que vão ter em casa, e não terem dor de cabeça ou gastos a mais. Os dois funcionam, tanto o manta quanto o concreto. A questão é que o concreto ele permite menos erros. Menos erros. Você tem que, se você decidir fazer em concreto, planeje, né? Agora, se você resolver fazer em manta, planeje e execute. Simples assim, pessoal. E você consegue ter mais flexibilidade, né? Se alguma coisa der errado ali com a manta. Exatamente. O concreto ele tem as dificuldades da impermeabilização, né, de toda a questão de drenagem ao redor, que tem que ser pensado, não é só colocar um tijolo e um cimento, né? Cavar um buraco e colocar um cimento. Tem muita coisa a ser pensado, né? Porque o risco de dar um colapso e o seu lago ter alguma trinca ali é altíssimo, né? Já a manta, ela se adapta ao terreno, ela tem essa flexibilidade. Todo terreno trabalha, né? Não existe isso de um terreno fixo, né? Então, e a manta vai se flexionando junto com ele, né? Exatamente. Questão de durabilidade, né? Se o concreto for feito de boa forma, os dois têm durabilidade, né? Hoje a gente já fala em durabilidade de manta PVC em 30 anos, gente, né? Se o fabricante fala em durabilidade de 30 anos, é claro que ele está aí estourando 50 anos, tá? Nós temos lagos hoje com manta PVC montado há 15 anos, né? E eles se tornam intactos ainda. A gente já fez várias vistorias, né? A gente todo mês tá indo fazer manutenção nesse lago e a gente sempre está observando, né? Então, para não ter nenhuma diferença em 15 anos, eu tenho certeza que isso vai durar muito tempo, né? Com certeza. E quanto ao design do lago, né? Se você quiser fazer algo mais parecido com a natureza, o ideal também é seguir com uma manta, né? Porque com a manta você consegue fazer um design que encaixa as pedras de uma forma muito mais natural, né? Algo que não vai atingir com um lago de concreto, né? Um lago de concreto é um design mais, digamos, não natureza. Você tocou, Cristiano, num assunto bem interessante, né? Se você quiser um lago com pedras, usa manta, não usa concreto, né? Então eu estou sendo meio taxativo aqui, mas a minha experiência está dizendo isso, certo, gente? O lago de concreto é uma forma geométrica, perfeito. Agora um lago de manta, você não tem perfeição. A natureza, gente, não é perfeita em aspectos, né? Ela é perfeita num todo. Agora, isso é a grande vantagem da manta. Vamos comparar a manta com a natureza, gente. É bem isso. Perfeito, então. Muito obrigado, senhor Lago Carpa. Estamos sempre à disposição aí. A gente espera que esse vídeo tenha te ajudado a você tomar a melhor decisão, né? Não importa se você decida por manta ou por lago de concreto, é importante que você pense, planeje aquilo que você deseja, né, ter na sua casa, né? E realmente o lago é o sonho de muitas pessoas. A gente não quer que você tenha dor de cabeça com isso e só desfrute, né? Então, nós não somos os donos da verdade. Nosso guru tem mais de 20 anos de experiência em construção de lagos, então ele pode adiantar aí muitos problemas que você vai ter e prever e evitar que você tenha eles. Se você tiver mais alguma dúvida, coloca nos comentários. Não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente saber se esse tipo de conteúdo te interessa. E um abraço, até mais. Até mais, pessoal.